Que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar nesse nosso encontro dessa terça-feira, 26 de fevereiro de 2008. Hoje, dando uma interrupção ao Livro dos Espíritos, nós vamos falar sobre ego e eu. Ego e eu é a mesma coisa que universo. Ego e eu é a mesma coisa que universo. Uni, lado da frente, verso, o lado de trás. O universo ele tem frente e o próprio verso. O universo é uma unidade composta de duas partes, uma iluminada e a outra sem luz. Nós temos a nossa estrela solar, que ilumina o nosso espaço por 12 horas e deixa o nosso espaço outras 12 horas no escuro. Porque nas 12 horas do escuro, o corpo planetário se refaz, readquirindo energia bastante para poder recomeçar tudo novamente no dia seguinte. Eu vou ter que dar uma viagem primeiro para depois entrar no eu e no quem. Então, o universo é dividido em duas partes. Uni, lado da frente. Uni, quer dizer, união. E verso, desintegração. Por que isso? Porque se nós analisarmos bem a nossa estrela solar, ela nos propicia durante 12 horas de dia, nos propicia nós sugarmos a energia que ela envia. Nas 12 horas que nós não estamos para o lado do Sol, ela recebe de retorno os resíduos provenientes da excrementação mental da humanidade. Vocês iam falar sobre ego e eu, quanta coisa, né? Quanta informação antes. Então a estrela solar nos alimenta durante a luz. E fora da luz, durante a luz ela exerce força centrífuga, manda. Durante a noite, ou nas trevas, ele exerce força centrípeta, recolhe. Então nós vemos uma coisa muito sutil. Ela recolhe e recebe de volta de retorno. Então nós vemos aí por aí uma coisa muito sutil. Se a humanidade, que é alimentada pela estrela solar durante o dia, não sabe viver, a humanidade excrementa resíduos miasmáticos ou resíduos envenenados. Aí a estrela solar recebe lá essa energia para ser depurada novamente para voltar, para retornar para nós. Então a função da estrela solar não é apenas nos iluminar, não é apenas nos propiciar fotossíntese. O reino vegetal pratica a fotossíntese e o nosso sistema nervoso também pratica a fotossíntese. Tá certo? Certo. Oi? Por que esse pensamento, esses pensamentos não vão para o oceano do pensamento e na realidade o sol pega o abstrato e queima fazendo concreto, que é luz? Se você analisar com calma, Zé Leite, faz mais alto então, por favor. A pergunta é como que esses pensamentos ruins não ficam no oceano do pensamento, por que eles vão para a estrela solar? A estrela solar. E se ela pega o abstrato, que é o pensamento, e queima fazendo concreto, que é a luz. Deu aí? Se nós analisarmos bem, uma maçã de 50 anos atrás era melhor do que a maçã de hoje. À medida que a atmosfera vai ficando pesada, as frutas começam a receber uma dose pesada de acidez. Por isso que nós temos hoje a chamada chuva ácida. O que é a chuva ácida? São o CO2,
que nós mandamos para a atmosfera, mas como nós estamos mandando quantidade demais, vai. Só que a força centrípeta da estrela solar é insuficiente a energia para levar tudo. Então vai até uma certa altura e volta. Até uma certa altura e volta. Hoje, provavelmente, retorne para a estrela solar uns 30-35%. O resto volta para cá. É por isso que o planeta Terra está esquentando. Voltando para cá, esse CO2 repousa sobre as geleiras, que vai até uma altura. Depois volta e pega primeiro os polos e repousa lá nos polos. Aí envenena o chamado H2O gelado. E envenenando o H2O gelado, faz com que o oxigênio do H2O reduza a quantidade do oxigênio por causa da infiltração do gás carbônico sobre as geleiras. E acontecendo isso, o planeta Terra lentamente está se envenenando. O ego e o eu é a mesma coisa. Ego, eu boto para fora a minha verdade. Eu armazeno dentro de mim o que eu aprendo. Porque o eu não é dono da verdade, mas é um buscador da verdade. Agora, se a nossa humanidade está degenerada, o que ela está fazendo com o meu eu, assim como o gás carbônico, que é rejeitado pela estrela solar e volta para nós de novo? O que eu estou fazendo com o meu eu nesse contexto de existencial? Agora, como é que é o processo que nós estamos vivenciando hoje? O que vocês mais aprendem aqui é 2 pontos. Faça o que o mundo manda, sem serem o que o mundo é. Isso mesmo? Então, o nosso corpo de carne recebe o impacto ambiental. Mas em nos preservando, em não fazer o que o mundo faz, nós teremos um tempo mais dilatado para nessa dilatação a gente ter tempo para armazenar coisas que os demais não têm tempo para armazenar. Enquanto os demais querem comer, beber e dormir, falar bobagem, reunir com os amigos, beber cerveja, fumar, se drogar e etc, etc. Cada um de vocês sai do afazer de vocês e vem aqui para escutar informações que lá fora não querem escutar. Então nós, no chamado bem, nós estamos nos posicionando na condição de intrusos no meio de uma massa humana que via de regra até zomba da nossa decisão. Entenderam bem? Só um minutinho. Eu queria, voltando na estrela solar, que você me falasse o que vai para a estrela solar é o abstrato, porque você falou uma vez que o nosso resíduo vai para o fundo do mar. Dos oceanos, Então é o concreto, né? É o concreto, é a matéria. O que vai para a estrela solar não é o lixo, não é o excremento mentalizado. O que volta para a estrela solar é o excremento vivenciado. Então, mentalizado é o que eu ponho para fora em forma de concreto. E mentalizado é que vai para a estrela solar em forma de posição da verdade da humanidade. Está dando aí? Posição da verdade da humanidade. A verdade não ocupa lugar, é abstrata.
Agora a mentira é concreta. Está dando aí? Agora, a nossa verdade, em sendo uma verdade falseada dentro da mentira pelo jogo de interesses, essa verdade que vai é repelida lá na estrela solar. Então a estrela solar nos manda energia positiva, abstratamente, é claro. Onde é que está o abstrato? Está viajando junto com os átomos que trazem luz e calor. Então os átomos abastecem toda a humanidade com luz e calor. Mas a energia abstrata abastece apenas quem a espera na receptividade. Ser receptivo não tem nada a ver com adorar Deus. Ser receptivo tem tudo a ver com respeitar Deus. De acordo? Porque adorar é uma coisa e respeitar é outra. Quem adora está fazendo um jogo de interesses. Por exemplo, um homem que vira para uma mulher: eu estou apaixonado por você. Uma paixão pode durar 1 dia, 10 dias, 1 ano. Agora, se a pessoa diz para a mesma pessoa: eu amo você, esse amor pode durar 1 ano, 10 anos. Agora, se a pessoa disser: eu não vivo sem você, isso pode durar a vida inteira, viu? É uma questão de colocação. Se a pessoa diz: eu não vivo sem você, ela recolhe da estrela solar forças abstratas que ela traz, coloca dentro dela e exterioriza concretamente. De acordo? Agora, no oposto, eu estou apaixonado por você. A paixão é a mesma coisa que ter vontade de comer alguma coisa e depois não quer mais, se saturou. Viu? Sim, meu. Eu não sei se eu vacilei aqui sobre isso aí. Você respondeu que a estrela solar filtra, devolve, purifica e etc. Uhum. No caso do pensamento, ela não... O outro bate na Terra e volta. Como é que é aí? Olha, presta atenção. O maior desafio para nós humanos é buscar o desconhecido. Poucos querem buscar o desconhecido. A maioria pensa: para que eu vou esquentar a cabeça se eu tenho dinheiro para comprar o que eu preciso? Não é isso mesmo? Quer comprar um carro? Compra. Quer comprar uma casa? Compra. Quer comprar uma comida? Compra. Só que, repetindo o que eu acho que eu falei para você semana passada, não me basta entrar numa padaria e comprar um pão. Eu tenho que venerar a viagem para chegar a ser um pão. Foi com vocês que eu falei? Eu tenho que venerar a viagem. E essa veneração vou na padaria, compro o pão e pago. Paguei o pão para dar lucro ao empresário que tem a padaria. Mas eu nunca pagarei o padeiro que está lá ganhando um salário miserável, via de regra dorme dentro da padaria, porque 2 horas ele tem que começar a fabricar o pão. Não é isso mesmo? Eu não paguei a quem plantou o trigo, eu não paguei a natureza que fez com que o trigo pudesse existir. Então o que acontece? Eu paguei um pão concreto, mas eu não paguei o pão abstrato. Dentro disso. Viu bem? Ou não? Vê? Então traz lá. Onde é que não deu? Porque se a gente veio da estrela solar e ela não tem poder sobre tudo, ela devolve alguma coisa e no final fica lá no fundo do oceano, ela pega as coisas boas, como é que fica? Aí dá. Acontece o seguinte: ego e eu é o assunto. Ego, eu me faço um Deus. Eu sou um Deus que ainda não estou pronto. Deu aí? Ego, eu me faço um Deus comprando um pão na padaria, jogo dinheiro na cara do dono da padaria e não lhe devo nada, nem favor. Isso é o ego gritando. Então aí eu estou usando a energia da estrela solar sem dar retorno. Eu sou só um consumidor. Eu sendo só um consumidor,
Tudo que eu excrementei vai para o fundo dos oceanos para dar novas vidas a outros que pensem como eu. De acordo? É por isso que o planeta Terra hoje está 1000 vezes pior do que há um século atrás. No pior das hipóteses, há um século atrás havia respeito, havia medo, havia temor. Há um século atrás, se vocês analisarem bem estatisticamente, há um século atrás nós tínhamos, vamos dizer, 600 milhões de habitantes no planeta inteiro, hipoteticamente. Hoje nós temos 6 bilhões. Há um século atrás, cada cidade grande tinha uma delegacia, uns 2 ou 3 funcionários, todos eles à toa, sem nada o que fazer. Hoje, um século depois, se a gente bobear, é capaz de precisarmos de mais soldados na rua, mais militares, mais polícia para proteger a minoria. Então nós estamos pior. Agora, por que isso? Porque tudo que foi excrementado não foi de volta para a estrela solar para ser depurado novamente. Ficou armazenado no fundo dos oceanos para gerar novos corpos, novas vidas e cada vez piores. Porque eu, na minha indolência existencial, na minha apatia existencial, no meu dar vida ao meu ego, eu, depois eu, depois eu e mais ninguém. Não é isso mesmo? Não sei se foi aqui que eu falei com vocês. O seguinte ponto: é facílimo consertar o Brasil para que ele se transforme no país número 1 e mais rico do planeta. Em 5 anos se corrige tudo isso. É só todo mundo ter a coragem de devolver o que roubou para ser industrializado e trabalhado corretamente, porque aí todo mundo recuperará o que roubou honestamente. Agora, se eu viro para os eleitos no cargo dele lá, não, pode mexer com todo mundo, está ótimo, mas não mexe comigo não. Eu viro para o Getúlio, ele vai dizer a mesma coisa, pode mexer com todo mundo, mas não mexe comigo não. Quer dizer, nesse egocentrismo, nós nunca daremos vida ao eu. Egocentrismo são as minhas 12 horas com luz para eu fazer tudo que é de errado, porque à noite eu vou descansar o corpo, porque ninguém é de ferro, né? Então o que é que seja? Ego é durante o dia e eu está dormindo porque eu adormeci. Enquanto o meu eu está dormindo, o mundo vai piorando cada vez mais. O consumo de energia e de outras coisas. Olha, vocês não se assustem com o que eu vou dizer, não, mas é um fato. Os gases que nós soltamos pelo ânus, eles são gases celestiais ou infernais? Esse eu. Através de quê? Se eu me alimento pensando como passar a perna em alguém, esse pensamento não vai morrer. Vai para o fundo dos oceanos para dar vida a quem ainda não nasceu. Estão entendendo aí? Agora, se os mesmos gases que eu solto pelo meu ânus, eu não faço mal a ninguém, não prejudico a ninguém, eu luto, eu estudo, eu pesquiso para ver se eu melhoro, esses gases são gases que passarão a ir para o fundo dos oceanos para dar vida a quem nunca nasceu aqui. Certo? Ou os anjos para melhorar. Agora, como é que vai ser esse processo? Esse aqui é o X. Você vê para uma resposta como é que é difícil, né? Então, o que acontece? Se eu vivo o meu egocentrismo, eu produzo mais gás carbônico do que o sistema gravitacional pode absorver. Entendeu bem? E sendo isso, o gás carbônico volta. Vai ficando pesado, adormece em cima das geleiras, envenena as geleiras, elas se desintegram com mais facilidade. E aí vai começar a elevar os oceanos para caber o nosso excremento. Vê se deu. De acordo com o que eu estou falando para vocês, não é brincadeira, eu não estou brincando com vocês. E isso ninguém quer escutar. O que eu posso fazer? Nada. Entenderam bem? Porque não é só o gás carbônico que retorna, que está deteriorando
as geleiras. O que são as geleiras? As geleiras são os pontos cruciais onde o calor que desce da estrela solar, recebendo o impacto das geleiras, faz com que nós possamos ter uma densidade térmica agradável. Agora, quando essa densidade térmica se eleva, o meu corpo começa a ferver por dentro. Eu fico nervoso, eu adoeço. Há um século atrás não havia uma série de doenças que tem hoje, não é? Câncer não existia há um século atrás. HIV não existia há um século atrás. Tudo isso o que é? É deterioração das geleiras. Por quê? Porque o gás carbônico que nós enviamos são em excesso onde a estrela solar não pode absorver. De acordo? Certo. Sim, meu caro. Eu quero entender essa relação de gás carbônico e geleira. Ele não distribui no mundo todo, não? O que você está se referindo? Só a geleira, especificamente? Ou ele só vai para a geleira? Como é que é isso? As geleiras, Zé Leite, são uma espécie de geladeira para não deixar o alimento estragar. Onde é que está o alimento conservado pelas geleiras? No planeta inteiro. Está dando aí? Mesmo? Se não estiver dando, pode falar que é difícil o assunto. Está mesmo, tá? Então, o que acontece? O que tem a ver tudo isso com o ego? Enquanto meu ego dominar, enquanto meu ego não dividir, enquanto meu ego continuar subtraindo, e as paixões são subtração, entender bem? Paixão é subtração. Eu amo alguém porque esse alguém me atrai. Só que atrai o meu ego porque é o ego que está vendo. Não interessa o que o eu sinta. O que interessa é saciar a atração que o ego vê e o eu sente. O ego usa a visão, o eu usa o tato e usa o coração. Esse eu. De acordo? O tato é fantástico. Eu posso acariciar uma mulher como eu posso esbofetear. Eu estou usando o tato. De acordo? Está dando bem aí? Muito bem. Oi? Mas então, quer dizer, o ego e o eu são de suma importância para nós, né? Ah, claro. Claro. Todos os dois são importantíssimos. Todos os dois são importantíssimos. O ego é o meu lado concreto. O eu é o meu lado abstrato. Com o ego, eu tenho princípio, meio e fim. Com o eu nunca terei fim se eu administrar o princípio e o meio. Deu? Deu aí? Deu? Sim. Deu aí? Então é por isso que a gente não pode eliminar o ego. Tem que domesticar o ego. Era sobre isso que eu queria que você falasse. Mas nós vamos falar. Nós vamos dar uma penadazinha aí. Dominar. Não é? Primeiro eu domo, verbo domar. Depois eu domino, verbo dominar. E depois eu educo, verbo educar. Eu aí, não esqueça disso não. Isso. Primeiro eu domo, porque o meu ego é filho do animal. São os vícios também, né? Porque o que mais dois homens que se propõem a uma luta desejam é um vencer o outro. Só que se o eu estivesse ativo, a luta não seria física, mas seria uma luta mental. De acordo? Tanto que quanto mais truculenta, fisicamente falando, biologicamente falando, é a criatura, mais valente ela é. O que você quer? Agora, quanto mais inteligente é a criatura, quanto mais evoluída ela é,
mais franzina ela é. Porque ela, mais franzina, tem que domar o instinto animal. Enquanto que o mais robusto, o mais truculento, tem que educar o instinto animal. Deu bem? Quer dizer, inverte a polaridade. Se eu sou uma criatura que estou pronto para desempenhar um papel de líder por direito adquirido, eu tenho que domar o meu instinto animal. Agora, se eu estou me intelectualizando para o truculento, ele tem que liderar pela força, ou força bruta, ou esperteza, ou comprar, ou enganar. Entendeu bem? Então vem alguém e diz assim o seguinte: por que é que até hoje no Brasil não apareceu um presidente da República que não pudesse consertar o Brasil? Não é isso? Sendo que o Brasil é o país mais rico do mundo e é consertável em 5 anos hoje. Daqui a 10, 20 anos eu não sei. Mas hoje, em 5 anos, se conserta o Brasil. Eu garanto isso para vocês. Agora, por que é que não se conserta? Porque quem dirige a nação dirige pela truculência e não pela razão, pela inteligência. Tá dando aí? Mesmo? Se tiver dúvida, fala. Tá? Tá dando aí mesmo? Muito bem. Agora, veja bem. Inteligência e truculência. Truculência está com o ego. Inteligência está com o eu. Muito bem. Agora, por que não se corrige o Brasil e por que não nasceu ninguém capaz de consertar o Brasil? Porque eu resido no fundo dos oceanos, que é a matéria-prima que fabrica os nascituros, quem está nascendo, esse resíduo está contaminado pela esperteza, pela má-fé, pela truculência, pela maldade. Deu aí? Mesmo? Está dando aí? Está dando aí? Beleza. Então, governo Lula, hein? Conseguiu. Mas não vai pagar. Veja bem, Getúlio. Veja bem, meus amigos. O Brasil, de fato mesmo, deve 1 trilhão hoje, 1 trilhão e 200 bilhões de reais dívida interna. Se pagar, o Brasil quebra, entendeu? Entenderam bem? Quer dizer, nós estamos praticamente num beco sem saída. Se pagar, o Brasil quebra. Porque se pagar, o que é que eles vão fazer com o dinheiro? Por quê? Porque a sustentação do Brasil está sendo sustentada pela inflação embutida. O que é essa inflação embutida? É as criaturas, pilares da nação, sobrevivem do gasto da nação. Como é que seria isso? Alguns anos atrás, o governo da época aumentou os salários dos funcionários públicos para que eles tivessem recurso para poder comprar carro novo. Comprando carro novo, o governo arrecadaria mais impostos. Arrecadando mais impostos, daria para pagar o salário novo dos funcionários. Deu? Deu bem? Quer dizer, nós estamos num ciclo que não chegamos em lugar nenhum. Agora, isso que eu estou falando para vocês, vocês não escutam em lugar nenhum. Por quê? Porque é preferível esconder a verdade, porque a mentira dá sobrevivência. Deu? Tanto que nós temos aí funcionário da Polícia Federal ganhando 8, 10, 12, 15 mil reais por mês. E nós temos promotores públicos entrando em greve para ter um aumento, sendo que o salário mínimo deles é 10 mil reais por mês. Agora, quem sustenta eles
ganha R$380 por mês. Então o Brasil está nesse caos de roubo, de assassinato, de crimes. Não é porque o povo busca o caminho errado, não. É porque o erro começa de cima para baixo, deu? Deu mesmo. Já pensaram se ensinasse isso nas escolas? A conscientização de um ou de dois já iria começar a mandar energia positiva para a estrela solar, onde vararia o gás carbônico pesado. Olha bem, nós temos um freio: gás carbônico, oxigênio. O oxigênio nos dá vida, o gás carbônico nos mata. Está dando aí? Porque é um engano terrível acreditar que o gás carbônico ele é filtrado pelo reino vegetal, que manda em retorno o oxigênio. O reino vegetal tem o seu limite. Além do mais, quanto mais árvore se cortar, menos filtro de gás carbônico. Então, cada árvore que eu corto, eu aumento a quantidade de gás carbônico que retorna pela minha aspiração. Você falou em ensinar em escolas. Tem um projeto municipal aí que, para voltar às aulas de cidadania, que seria aquelas aulas que a gente tinha, né? Moral Cívico, SPD, Direito. Só que foi vetado pelo Executivo. Quer dizer, por quê? É um absurdo. Por quê? Porque quanto mais ignorante o povo, mais bem manipulável é. É o que está nesse DVD aí. Eles queriam reter o povo na ignorância. E Lutero acordou o povo. Não é? E nesse acordar o povo, só num amor, em uma noite morreram 50 mil ou 100 mil, segundo está ali. Entenderam bem? Quer dizer, é preferível morrer. Tem 6 bilhões de habitantes, né? Se morrer 5 bilhões e 1 bilhão tiver consciente, esse 1 bilhão volta novamente os 5 bilhões, volta de novo a ser 6 bilhões, para manter a nação corretamente estruturada. Deu aí? Meu? Então agora nós vamos entrar no ego propriamente dito. Nós temos lá em Mateus 6:24 o seguinte versículo: ninguém pode servir a 2 senhores. Quer dizer que existem os 2 senhores. Quem são os 2 senhores? O ego, que é o concreto, e o eu, que é abstrato. O eu tem vida própria. O concreto recebe a vida provisória, para que nesse provisório o concreto se transforme em abstrato. Então eu tenho dentro de mim um espírito adormecido. Está adormecido. Certo? E é por isso que eu sou infeliz, é por isso que eu sofro. Então esse espírito está adormecido. Quando é que ele vai despertar? Quando eu domar o ego que está do lado de fora, que é concreto. Eu domando o ego que está do lado de fora, automaticamente, na próxima encarnação, eu dominarei o que foi domado. Já foi? Tem dúvida? Se tiver, fala. Porque isso é difícil. Eu hoje, se eu conseguir domar o meu ego, na próxima encarnação eu poderei dominá-lo. E na terceira encarnação eu poderei dar vida ao eu. Já foi? Qual foi o termo que eu usei, que eu não me lembro? Educar. Certo? Educação dizem que é de berço, né? E é. Só que é um berço que eu construí, não o que meus pais me deram, entendeu? Eu é que construo o meu berço, mais ninguém. Agora, voltando que veio aqui a informação agora, voltando à estrela solar e ao nosso corpo de carne, nós temos a glândula pineal, que é a recolhedora da energia abstrata. Recolhe durante o dia e à noite ela transfere essa energia para todo o corpo.
Agora, se eu passei um dia inteiro agitado, nervoso, trabalhando em excesso, cheio de complicações, o que acontece? A glândula pineal terá dificuldade de armazenar essa energia que desceu da estrela solar, para que à noite, enquanto o meu corpo dormir, essa energia seja transferida para todos os órgãos do meu corpo. Dentro do meu corpo tem tantos órgãos, assim como na estrela solar tem tantos planetas que circulam em torno dela. Muito bem. Agora, se o gás carbônico não sobe para ser absorvido pela estrela solar, porque ela não precisa desse excesso fabricado por nós, o que vai acontecer? Esse gás carbônico, voltando para nós, vai impedir que desça oxigênio no lugar do gás carbônico. Vê se tem dúvidas? Tem não? Muito bem. Hein? E a proposta é essa. Nós estamos nos matando. De acordo? Na prática, se a gente tem um dia muito conturbado, a gente não pega energia suficiente ou adequada e dorme mal e acorda mais cansado que o dia anterior, por isso está sempre acontecendo. E é por isso que a estrela solar está com dificuldade de mandar energia positiva para nós, porque nós estamos sobrecarregando a estrela solar, no caso com gás carbônico. De acordo? Oi? Então, no caso, o que fazer para a gente conseguir estar retendo essa energia que vem da estrela solar em benefício nosso mesmo e em benefício também da estrela solar? Olha, acontece o seguinte: o nosso mais grave erro é acreditar que Deus comanda. Nosso mais grave erro. Agora, por quê? Porque o Deus que comanda, ele se encontra dividido em cada um de nós. Então, a soma das decisões da maioria que vai definir o que o planeta Terra será. Está entendendo? Olha, está dando? Então, o que acontece? Enquanto eu não domar o meu ego, o meu eu estará adormecido. O que é ser eu adormecido? A estrela solar manda energia positiva e nós refugamos ela. Penetra apenas para os, segundo o Apocalipse, para os escolhidos. Eu digo que não é assim. Não é para os escolhidos, mas é para os que escolheram a mudança. De acordo? Porque Deus não me escolhe. Porque a Bíblia tem muita coisa modificada por interesse religioso das religiões. Então, de fato, é para quem pode ser escolhido. Quem é que pode ser escolhido? São criados tubulações abstratas, onde nessas tubulações abstratas as criaturas de fato que querem a mudança, elas receberão a energia direta da estrela solar. De acordo? Por quê? Porque o certo seria a estrela solar mandar para todo mundo. Mas como todo mundo não quer, o que acontece? As pessoas que mereceram a escolha, elas terão o privilégio de estar no inferno, que é a Terra, com um lote celestial só dela. Viu? Vocês estão aprendendo aqui. Se vocês não estiverem brincando comigo, não estiverem fazendo hora comigo, vocês estão feitos. Entenderam bem? Onde é que está isso, esse valor de estar feitos? Vocês farão jus a 2 pontos. Ou ir para um plano melhor, ou liderar esse plano pior. Entendeu? É preferível ser professor do que ser aluno. É preferível ser médico do que ser doente. Tanto que se nós analisarmos bem, Zé Leite, a maior riqueza na atualidade hoje é laboratório farmacêutico. A fortuna que eles estão gastando em pesquisa descobre. A evolução é infinita, né? Aí aparece outra coisa. E outra coisa, e outra coisa. Bebe um pouquinho mais, vai lá. Lava o rosto lá. O ego e o eu seria um livre e o outro arbítrio. Então,
Isso, beleza, excelente a sua colocação. O ego é livre e o arbítrio é o eu. O ego pode roubar e matar. Agora, no uso do arbítrio, eu posso dizer não ou posso dizer sim. Deu bem? Porque quem está dando vida ao meu corpo é o meu eu adormecido. Agora, por que ele está dando vida? Porque apesar dele estar adormecido, é gerado nele uma energia capaz dele botar o corpo a funcionar. Através de quê? A energia que a glândula pineal recolhe durante o dia, à noite ela reabastece a medula óssea. E a medula óssea manda energia para todo o corpo. Certo? À noite eu durmo. Vocês não têm um conselho para ninguém se alimentar coisa pesada à noite? Porque o meu corpo precisa descansar. Porque o meu corpo descansado, ele faz com que a hipófise também adormeça. E a hipófise adormecendo, ele vai poder levar toda a energia para todo o corpo. Sendo que a primeira providência é a glândula pineal. Nós temos aqui dentro do pescoço, nós temos um tubo chamado bulbo raquiano. Esse bulbo raquiano está conectado diretamente com a glândula pineal. E ele recebe toda a energia, desce pelo bulbo raquiano, passa pela tireoide, direto, sem estacionar, né? Passa e vai até a medula óssea, que é atrás onde tem um líquido, que a ciência aplica uma injeção para poder dar anestesia, se for o caso. Mas primeiro, o que é esse líquido? Esse líquido é um produto químico que afasta o sistema nervoso psíquico. Tá claro? E aí pode cortar à vontade que a pessoa não sente dor. De acordo? Agora, quem sabe viver corretamente não precisa dessa anestesia. De acordo? Porque ela mesma se afasta do corpo. Agora, por que eu não me afasto do corpo mesmo exercitando? É porque a minha energia deletéria, a minha energia que subiu do fundo dos mares, tem mais resistência que a energia que desce da estrela solar. Aí eu dou vida ao ego, adormecendo o eu. De acordo? Tem alguma dúvida aí? O mal sempre supera o bem. O mal sempre supera o bem. Porque o mal está perto. Nós estamos a 800 metros do nível dos mares. Certo? De acordo? São 800 metros do nível dos mares. Que é o nível que Belo Horizonte se encontra hoje. 800 metros. De acordo? Agora, as geleiras diminuindo, vai subir o nível dos mares. Subindo o nível dos mares, nós vamos de 800 metros para 790, 780, e vai cada vez piorando mais a construção corporal nossa. Deu aí? Mesmo? Deu aí? Num plano bem mais alto que 800 metros do nível do mar? Está mais imune, está mais isento dessa energia deletéria. Só que, se pensar coisa errada, se fizer coisa errada, busca, suga. Força centrípeta. Força centrípeta. O certo é eu amar o erro e não me associar ao erro. Deu? Deu mesmo? Onde entra aí, é lógico que tem um jeito de entrar. A pessoa que escala uma montanha, quer dizer, está melhor que nós, vamos dizer assim, a nível do mar. Mas depois de certa altitude, ela chora, dá um desespero tremendo. O porquê disso? Mas é porque, o Getúlio, de fato mesmo, a nossa sobrevivência é ao nível do mar. A nossa sobrevivência normal. Tanto que quem mora no nível do mar, se souber viver corretamente, porque eles não sabem, se expõem demais aos raios solares. Os raios solares atuais, pela abertura da camada de ozônio, está passando muito ultravioleta. O infravermelho
está no nível do mar, nos dá a vida. Agora o ultravioleta está penetrando até o nível do mar, então nos dá a morte, certo? Então o desafio é a pessoa que escala as montanhas, se ela estiver dentro da lei, ela vai escalar a montanha, vai faltar oxigênio, vai faltar principalmente hidrogênio. Porque o hidrogênio, o repouso dele é no nível dos mares, o hidrogênio. O repouso dele é no nível do mar. Então o que é que acontece? Escalando a montanha vai faltar. Agora, se ela tem um aparelho respiratório isento, imune de problemas existenciais, como é que eu me imuno? Não sei se a aplicação do verbo é assim, tá? Se estiver errado, você me perdoe. Mas como é que eu me imuno ou me imunizo dessa falta de oxigênio e de hidrogênio lá em certa altura, 3.000, 4.000 metros de altura e acima, né? Se eu antes de subir a montanha eu vivenciei, eu pratiquei a lei da natureza, o meu metabolismo corporal estará limpo, a minha corrente sanguínea estará mais leve, mais suave, então eu conseguirei suportar melhor. Agora, se antes de subir a montanha, um dia antes, ou uma semana antes, ou um mês, ou um ano antes, eu comia tudo que não devia, eu vou ter dificuldade. Por quê? Porque comendo tudo que eu não devo comer, gorduras, frituras, comidas condimentadas, o que vai acontecer? O meu corpo vai ficar cansado, porque o aparelho respiratório vai funcionar com dificuldade. O aparelho respiratório funcionando com dificuldade, o coração terá que compensar essa dificuldade respiratória. Vai dar a chamada taquicardia, que é o que eles sentem lá. Deu bem? Deu mais ou menos? Então, Zé, assim pelo que eu estou entendendo, que a gente realmente está no lugar certo. Então a gente não tem que ter essa preocupação se está no nível do mar, se está nas montanhas, porque tudo é de acordo com o que a gente vive, com o que a gente faz, a gente vai absorver isso de acordo com do jeito que a gente faz, a gente vai absorver isso. Sou bom, não. Marta, dentro do que você falou, existe uma coisa que nós não damos a mínima confiança: a nossa genética ambiental. Se a gente souber dizer, o nosso corpo se adapta ao ambiente X, certo? Não tem lá esses times de futebol que não querem participar lá em Bogotá, não sei lá, né? É aqui lá na Bolívia, que é 4.000 metros de altitude. Quer dizer, se os jogadores, além de serem jogadores, tivessem um conhecimento correto de uma dieta alimentar correta, dieta alimentar inclui dieta mental, tá? Dieta alimentar inclui dieta mental. Não adianta nada eu ser um vegetariano e ser um Hitler, que o Hitler era vegetariano, não é? E tivemos um Chico Xavier que não era vegetariano, comia carne, comia gordura, quer dizer, ambos estão errados. De acordo? Porque a dieta alimentar tem que ser antecedida pela dieta mental. A dieta mental tem que ser antecedida pela norma correta de vida. A norma correta de vida tem que ter uma educação de berço, consequência de uma instrução correta. Deu aí? Mesmo? Esse assunto é difícil, vocês me desculpem. Vocês pediram, então... Assim, eu estou achando que está bem claro, então, no sentido assim, que cada um realmente, cada vez só reforça aquela coisa. Que não adianta querer esperar de alguém, ou do mundo, ou de nada. Cada passo, cada questão é a gente mesmo. E colhe, mesmo. Dentro disso, Marta, só um minutinho. Por que é que o mundo está em guerra? Porque eu vivo em guerra, vê se deu. Cada um de nós vive em guerra. Vamos nos pacificar. Se a sua esposa, por exemplo, está nervosa, briga com você, discute, xinga, baixa os olhos. Se o ambiente não estiver adequado, você sai de mansinho. Mentalmente pede perdão a ela. Entendeu bem? Aí você sai.
Quando ela se acalmar, você volta. Aí você começa com a seguinte proposta: querida, eu dou toda a razão a você, mas todos nós estamos vivendo num mundo ambiental onde a própria energia ambiente está nos fazendo ficar nervosos. A coisa mais difícil do mundo é a gente nos controlar para não dar um pescoção ou quebrar o pescoço de um filho, porque os filhos hoje em dia estão, não é? Quando eu era menino, fazia xixi na calça de medo da minha mãe. Hoje, se eu bobear, eu faço xixi na calça com medo do meu filho, não é? Quando eu era menino, eu morei numa cidade aí chamada Rio de Janeiro, bairro Irajá, tinha 13 anos, tomava banho de álcool, comprava álcool porque não tinha água para tomar banho. Quer dizer, o planeta Terra, o Brasil, tinha água demais, mas não tinha cano. Nós vamos chegar a um ponto de ter cano e não ter água. Quer dizer, nós somos burros, nós somos estúpidos. Por que nós vamos parar com isso? Em lugar nenhum. Quer dizer, é uma vida infernal. Então o que acontece? Vamos entrar em entendimento, vamos entrar numa postura lógica de vida, onde cada um de nós tem que carregar a sua cruz até o fim da vida, desta vida. Agora, nos preparando paralelamente para que, no caso, se a gente tiver uma esposa que é um agora um problema, pode ser ao contrário também, vice-versa, né? Uma esposa que é um problema, filhos que são um problema, patrão que é um problema, ambiente que é um problema, para que nós possamos fazer jus. Ou o mundo melhora para nos merecer, ou nós iremos estagiar em mundos melhores para aprender mais ainda. Então, isso que vocês estão aprendendo aqui, vamos dizer, eu dou aula aí para, somando todo mundo, vai dar umas 200 pessoas. Vocês já pensaram se 200 de vocês quiserem de fato isso? O que vai acontecer? 200 líderes podem dirigir uma nação, ou não podem? Quantos estados o Brasil tem? 20 e tantos, né? 27, né? Aí você diz 27 líderes. Um presidente, etc, etc. Tantos deputados. Entenderam bem? Porque se vocês olharem bem lá a Câmara dos Deputados, meia dúzia que manda. 500 e poucos obedecem, entendeu? Obedecem, eles são lixados. Eles dizem que não, que o voto é livre. Não. Eles estão cabrestados. Ou eles seguem o que a meia dúzia determina, ou eles serão eliminados. De um jeito ou de outro, não importa. Igualzinho que está nesse DVD aí. De acordo? O interesse financeiro sobrepuja uma inteligência. De acordo? Sim, meu caro. Desculpa. Mas se tudo depende, tanto o lado, o bom e o ruim depende de todos nós, e se a minoria é que busca o lado correto para melhorar o mundo, então nós vamos ter sempre sucesso, porque os que não querem é a maioria. Seria sempre assim, meu caro, se os líderes não usassem da força e da esperteza. Nós, 200, podemos consertar o Brasil com a máxima tranquilidade, que é o nosso berço, é o nosso torrão, é o nosso céu, porque não existe céu lá. Nós é que estamos transformando o inferno em céu. Então esses 200 poderão conduzir a massa ignorante para caminhos diferenciados. E essa massa ignorante conduzida para caminhos diferenciados, a massa ignorante continuará sendo ignorante, até que ela possa ser desperta. Desceu. Tanto que o seu corpo de carne é composto de 50 trilhões de princípios inteligentes e ignorantes. Agora, o que você ingere e põe no seu corpo, você desperta uns para a saúde, outros para a doença. Mostra a eles quando você está bem, quando você está calmo, quando você está bem disposto, que eles podem trabalhar mais devagar. Ou quando você está tenso, nervoso, agitado, brigando com a massa aí, o que acontece? Eles vão ter que fazer hora extra.
Então, eles vão definir que mundo eles querem, vê se eu bem? Eu sempre, Zé, sempre perguntava às pessoas assim, caso você assim, como que eu faço para me amar? Sempre tive essa preocupação. E sempre ouvi as respostas, não como resposta, mas como busca, né? E eu demorei muito para entender que, na verdade, eu ouvi, a última que eu ouvi, que realmente foi muito clara e que foi convincente, que eu acho que é a verdade, né? Que a única forma que eu tenho de me amar é melhorando os meus valores. Isso. Na medida que eu vou melhorando os meus valores, vou melhorando as atitudes e assim vai. E essa coisa do falar, e essa coisa toda, o seu Honório falava uma coisa que acho que é muito dentro disso, que a gente não tem que preocupar com o que vai falar, do que vai fazer. Na medida que a gente melhora esses valores, a gente vai adquirindo uma autoridade dentro do que fala, e é verdade. Eu acredito nisso, porque tem hora que acontece alguma coisa que as palavras fluem assim, quando a gente vê já resolver um determinado problema que nem esperava resolver. Ampliando isso, Marta, veja bem, você está querendo se melhorar, fazer sua reforma íntima. Você está com um companheiro aí do seu lado. Se ele não quiser acompanhar você, é fácil. Dê a ele o que ele quer, sem ser o que ele é. Ou seja, passa a ter uma vida dupla. Você sacia ele, porque você conheceu ele antes de conhecer o que você está conhecendo hoje. Então você não pode descartar ele como se descarta um objeto imprestável. Então, viva com ele até o fim desse corpo que tem princípio, meio e fim, ego. Princípio, meio e fim. Na próxima encarnação, o seu eu é que vai determinar como será o seu ego com o homem certo, se for o caso dele não ser o homem certo. Entendeu bem? Entendeu bem? Sim, tá assim. Hein? Ué. Você colocou no início Isso mesmo, no início da nossa aula, você colocou uma coisa da seguinte forma. Como é que é sobre amor? Eu quero. Eu amo. Eu não vivo sem você. Não seria obsidiar? E se o outro não quiser? Boa, Tarcísio. Acontece o seguinte: tem casos onde duas criaturas se encontram, onde essas duas criaturas se encontram por dois motivos. Motivo número 1, os dois não sabem viver. Motivo número 2, os dois querem aprender a viver. Motivo número 1, os dois não sabem viver. Então eles têm que sofrer para aprender a viver. Motivo número 2, os dois querem aprender a viver. Se os dois querem aprender a viver, o que acontece? Os dois se amam, não por amor, mas porque não tem coisa melhor. Vê se deu bem? Deu bem? Porque o amor é muito relativo. O amor é abstrato. Você não pega o amor, mas você vive o amor. Para você viver o amor, você tem que concretizar esse amor num corpo de carne. Pois é, mas é uma pretensão. É o quê? É uma pretensão. Dizer o seguinte: eu não vivo sem você. E o outro? Só que, quando eu digo para uma mulher, eu não vivo sem você, é porque ela me deu o que eu precisava e outra mulher nenhuma me deu. Vê se deu. Eu mesmo? Pois é, mas e se ela não quiser? Na verdade, te deu, mas não quer. Não, acontece o seguinte: se ela me deu o que eu nunca tive, é porque ela também não encontrou quem pudesse receber o que ela me deu. Porque se você analisar com calma, a mulher dá tudo, não o que ela tem, mas o que ela pode ter, o que é diferente. Se você for um sujeito truculento, você conquista uma mulher, mas você é truculento, mas você é rico. Ela precisa que você pague uma determinada conta dela. Não é prostituição nem nada, é uma troca. Então, ela vai lhe dar um tipo de amor. Agora, se você conquistou ela, não é truculento e paralelamente é meigo, é gentil, é carinhoso, faz tudo que ela precisa e não tem, não vai encontrar em homem nenhum, coincidiu aí.
Aí apareceram duas almas gêmeas, onde as duas estavam perdidas por si mesmas. Agora, por quê? Porque elas de fato mesmo, não são almas gêmeas, mas são almas que, por falta de coisa melhor, aquela criatura é a menos ruim, entendeu? Porque hoje em dia, meu caro, uma mulher que exige perfeição do homem, ela vai ficar sozinha. E vice-versa, é claro. Então, o que acontece? Hoje em dia, eu tenho que aproveitar o lado eu da mulher e tolerar o lado ego da mulher. Fica entendido que o lado eu é na minha análise, porque o eu dela pode ser outro. Entendeu bem? Ou seja, nós não estamos juntos, Tarcísio, de criaturas prontas. Nós estamos juntos de criaturas que, sabendo conviver com elas, nós as aprontaremos para nós mesmos, entendeu? Mesmo? Tem certeza? Olha, então tá. Eu acho que aí, no caso, não precisa nem de existir o amor. Pode ser uma gêmea com interesse de raciocínio. Aí, que garota. vai caminhar. Isso. Por quê? O amor está colocado na prateleira. Porque, por enquanto, amar é secundário. Eu preciso sobreviver com alguém do meu lado, senão eu morro sufocado. Deu? Deu mesmo? Que o falou na questão, isso o outro, eu não vivo sem você, e o outro de repente não vive, mas eu não quero. Acho que é mais ou menos mas isso aí é outra coisa. Mas aí... Dentro disso. Isso aí é outra coisa. Aí é praticamente obsidiar o outro. Isso. Eu não vivo sem você, quer dizer, você está ali assegurado, eu não quero, mas eu preciso de você, eu não vivo sem você. Aí ela... Presta atenção, gente, a fita está quase terminando. Vejam bem, enquanto eu não sei viver, quanto pior a minha parceira, melhor. No dia que eu souber viver corretamente, a minha parceira certa, ela irá me procurar, não sou eu que vou procurá-la, entendeu? Porque o plano espiritual tem avidez, está sufocado, está ansioso para ver se a gente conserta a nação, se a gente conserta o planeta. Para consertar o planeta, tem que começar a existir nos lares o que nunca existiu: carinho, afetividade, meiguice, tolerância, um precisando do outro. Agora, enquanto eu não sei viver, Tarcísio, eu preciso de uma determinada mulher, porque ou ela é gostosa na cama, ou porque ela me obedece, ou porque ela faz o que eu quero, ou porque ela me dá o que o outro não dá. Quer dizer, este não é o caminho, entendeu? Jogo de interesse. Então existe comércio afetivo.